A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero, tem a honra de apresentar o webinar LGBTI+, em privação de liberdade, Projeto de Lei 91/2021, em discussão. Evento organizado pela referida comissão, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, nossa ilustre doutora Luanda Pires. Obrigada, Isabela. Boa noite a todos, todas e todos. Meu nome é Luanda Pires, estou secretária-geral da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero do OAB São Paulo. Antes de mais nada, em nome da presidenta da comissão, doutora Marina Ganzaroli, eu agradeço a diretoria dessa casa, as pessoas do nosso presidente, doutor Caio Augusto, nosso querido vice-presidente, doutor Ricardo Toledo, e nossas diretoras, doutoras Raquel Preto e Margarete Lopes, pelo trabalho que vem desenvolvendo no decorrer dessa gestão, cumprindo assim de forma muito forte o compromisso firmado com toda a advocacia e a sociedade bandeirante. Muito obrigada. Agradeço também o apoio das comissões de Cultura e Eventos, na pessoa do querido Alexandre Rolo, e da Comissão de Política Criminal e Penitenciária, na pessoa da minha querida amiga e presidenta, a doutora Priscila Pâmela. Meu muito obrigada também a cada uma das pessoas inscritas que acompanharão esse debate de hoje. Claro, minha gratidão a vocês que abrilhantam essa mesa e nos trarão aí todas as suas expertises para essa discussão tão necessária. Um dos nossos palestrantes, o doutor Vinícius Silva, que é grande parceiro da comissão e representaria a Defensoria Pública do Estado no debate de hoje, não vai poder comparecer, mas já conversei com ele, está tudo bem, com saúde. Nesse momento que a gente está passando é o que importa. Bom, o projeto de lei 91 de 2021, proposto pela deputada Érica Malunguinho, traz soluções para algumas questões apontadas num estudo que a gente fez no ano passado sobre a população LGBTI em privação de liberdade. Esse estudo foi fruto de uma construção incrível da união de pessoas públicas, organizações e representantes da sociedade civil, comprometidas de forma verdadeira com a mudança social e efetiva na vida das nossas pessoas, e que nós lançamos aqui na OAB São Paulo. Para quem ainda não teve acesso ao documento, vale a pena a leitura, porque a análise que foi feita nos traz um panorama da precariedade relacionada ao sistema penitenciário brasileiro como um todo, como traz também uma visão crítica a respeito do tratamento direcionado à população LGBTI em específico, reconhecendo, inclusive, que é impossível tratar das múltiplas violações aos direitos humanos dessas pessoas sem que a gente analise a estrutura e a construção do território brasileiro, sem que a gente entenda sobre os impactos das nossas profundas raízes coloniais, da estrutura cis-heteropatriarcal, racista, classista, sexista, que subalterniza, mata e deixa morrer todos aqueles corpos que fogem dos padrões pré-determinados pela cultura eurocêntrica e heterocisnormativas que nós, enquanto sociedade, ainda sustentamos e que tem consequência direta na entrada e permanência dessas pessoas também no cárcere. E é muito simbólica essa discussão aqui hoje, dentro da OAB, hoje, 17 de maio, que é Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. Por isso a importância desse projeto tão bem elaborado está sendo aqui discutido por pessoas que são referência no trabalho e na defesa dos direitos humanos. Porque apesar da criminalização da LGBTfobia, apesar de há muito a gente estar falando sobre o combate a discriminações de cunho LGBTfóbico e todos os avanços conquistados e direcionados à nossa população, nós ainda somos o país mais perigoso para a população LGBTI viver no mundo. Nós ainda matamos e deixamos morrer mais pessoas LGBTIs que os países do Oriente e da África, onde a homossexualidade ainda é punida com pena de morte. E é sim a LGBTfobia, é o racismo que mantém a nossa população nas periferias e à margem da sociedade. E a reprodução cada dia mais elaborada dessas discriminações que faz com que nossas pessoas sejam as destinatárias também do cárcere. O sistema penitenciário desse país ele tem cor, esse modelo de sistema legal e prisional atinge seletivamente as pessoas mais pobres, negras e jovens periféricas. E essas pessoas privadas do acesso à justiça e da garantia de direitos fundamentais que ocupam o sistema carcerário do país.
A nossa população carcerária cresce absurdamente em todo o Brasil. Nós somos o terceiro país com mais presos no mundo. Então, existe uma máquina de aprisionamento em pleno funcionamento. As ações seletivas da polícia prendem muito e prendem mal. O Poder Judiciário ainda age seletivamente quando se tratam dessas prisões. E esse arranjo da pena privativa de liberdade com o racismo e todas essas discriminações produzem um sistema penitenciário preto que viola também os direitos das pessoas LGBTIs que ali adentram. Por isso, eu ratifico o meu agradecimento à deputada Érica Malunguinho e toda a mandata, a cada uma de vocês, pessoas que está aqui nos acompanhando hoje, e todos que estão compondo a mesa por se proporem a falar desse projeto e de medidas que buscam a garantia da segurança das nossas pessoas em privação de liberdade e a garantia da humanidade também para aquelas pessoas egressas. Sem mais delongas, eu passo a palavra para a querida Fernanda Perregil, que vai dividir a mediação desse debate comigo essa noite. Fê, por favor, se apresente. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, falar desse assunto que eu considero de muita relevância, principalmente num dia como hoje, dia 17 de maio, um dia de reflexão. Eu sou coordenadora do Núcleo de Mulheres LGBTIs da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB, e me sinto muito honrada em ter participado também do lançamento do manual Não Existe Cadeia Humanizada, que representa, de fato, a realidade nacional da população LGBTI e apresenta ali 30 proposições para erradicar práticas naturalizadas dentro das casas prisionais. E, sem dúvida nenhuma, a importância de projetos de lei que criam direitos para a nossa população LGBTI e que também institui política pública de cidadania para as pessoas, pensando principalmente nas pessoas vulnerabilizadas dentro do nosso sistema, em específico a população LGBTI privada de liberdade. Por isso, eu me sinto honrada de participar dessa conversa sobre esse projeto de lei número 91 de 2021, que dispõe sobre o Programa Estadual de Atenção às Pessoas LGBTI em privação de liberdade e de todas as nossas realidades aqui, já que o nosso sistema carcerário, ele sistematicamente viola direitos humanos da nossa população LGBTI, incluindo abusos da utilização da prisão provisória, o aumento dessa população encarcerada. Então, é um prazer e um privilégio a gente falar de um assunto tão importante nessa noite e com tanta importância aqui ao projeto de lei elaborado pela deputada Érica Malunguinho. Obrigada, Fê. Então, eu passo a palavra para a Érica Malunguinho, que é educadora e agitadora cultural, mestra em Estética e História de Arte, tornou-se a primeira deputada estadual trans eleita no Brasil em 2018, com mais de 55 mil votos no estado de São Paulo pelo PSOL, é titular da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais da Assembleia Legislativa do Estado, nascida no estado de Pernambuco, vive em São Paulo há 17 anos. Antes de entrar na política institucional, trabalhou na educação de crianças e adolescentes, com ampla atuação na formação de professores. Érica é conhecida por ter parido na região central de São Paulo um quilombo urbano de nome Aparelha Luzia, território de circulação de artes, culturas e políticas pretas, visível também como instalação estético-política, zona de afetividade e bioma das inteligências negras. Érica, por favor, a fala é sua. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos. Laroye, Exu, hoje é segunda-feira de Exu, nosso grande da comunicação. É um prazer imenso estar aqui nesse encontro, com tanta gente política, né, com tanta gente engajada, que, enfim, tem uma batalha constante pela erradicação das violências, pelo rompimento desse ciclo perigoso, né, e belicoso, que atentam contra as mesmas vidas historicamente. Então, é muito bom, né? São fagulhas de esperança, de vontade, né, da gente perceber que há possibilidade, né, que há esperança. Sobre o PL 91 de 2021, ele vem de uma luta, né, bem anterior ao próprio processo de entrada na LESP. Tenho aí uma participação no sentido de diálogo e no sentido de ativismo mesmo na luta anticárcere, antipunitivista, abolicionismo penal
e, obviamente, pensar a situação do cárcere está também atrelada, né, principalmente está atrelada a como romper esse ciclo, né, de destinação compulsória de corpos para este lugar. Afinal de contas, sabemos, e esse estudo precioso que gerou esse PL, não existe cadeia humanizada. Isso é muito importante de reiterar constantemente. Desde o início da minha legislatura, eu faço visitas periódicas em penitenciárias. E, obviamente, com a minha prerrogativa de parlamentar, venho fiscalizadora, que é uma das tarefas de uma deputada, venho identificando questões dentro do sistema, dentro das cadeias. Muitas delas, das minhas visitas, são baseadas por denúncias, né, pelas denúncias, outras não. Eu faço questão de ir de forma aleatória para verificar, enfim, e não, de forma não agendada também, para verificar o mínimo que se espera, né, que é uma cadeia, né, que a única coisa a qual ela está determinada é a questão do cerceamento da liberdade, né? Uma pessoa, depois de julgada e condenada, quando a pena for a privação de liberdade, é só isso que consta, né? Apenas isso, aliás, é tudo isso, e não nada, algo além disso. Então, nessa perspectiva, durante essas visitas, eu fui identificando inúmeros problemas que foram, obviamente, reportados à Secretaria de Assuntos Penitenciários, obviamente, reportado às autoridades competentes para pensar, né, a questão do cárcere, e a pauta, né, o tema da LGBTQIA+, ele era um tema, uma questão invisível dentro das discussões internas, e aí eu estou falando que eu falo com os agentes prisionais, enfim, falo com inúmeros trabalhadores e trabalhadoras, mas era uma questão invisível, mas absolutamente existente, né? Todo mundo sabe que existe, todo mundo via, mas como sempre, né? É como se o cárcere, eu faço uma análise que o cárcere, como é aquele lugar abjeto, como é aquele depósito, né? Que é quase esquecido da sociedade, né? A não ser que seja para pensar na sanha punitivista, esse lugar ele acaba sofrendo uma espécie de retardo proposital, ideológico, para que determinados direitos e garantias básicas que aqui já estão constituídas não cheguem ao sistema prisional. Por exemplo, uma das pautas do PL é o uso do nome social. Gente, isso é uma coisa isso é uma conquista que nós já tivemos, aí há um tempo está garantida, e como é que isso não é transferido para dentro do sistema prisional? A autoidentificação, a questão do uso das roupas, das roupas íntimas, uma outra questão importante, o acesso aos tratamentos, por exemplo, uma denúncia muito séria que aconteceu recentemente, os tratamentos retrovirais, o acesso ao tratamento de HIV/AIDS, enfim, entre outras questões, né, o uso de acessórios no que tange às mulheres trans, eu estou falando de maquiagem, aquilo tudo que constrói, né, os símbolos, né, a escolha dos símbolos femininos que algumas mulheres trans têm. E também uma questão muito importante, que é muito delicada, mas que a gente deixou essa possibilidade, né, a partir das pesquisas e a partir do diálogo com os movimentos sociais, com a população LGBTQIA+, principalmente pessoas trans em situação de cárcere, da escolha de qual prisão, né, de qual cadeia, no sentido de masculina e feminina, essas pessoas devem estar reclusas. Então, esse PL ele é extremamente importante. Aí eu reitero, né, que como questões que já estão garantidas e de alguma forma bem discutidas fora do sistema não se aplicam ali dentro, e o que nos faz pensar e ter certeza de como o sistema prisional ele é um lugar de punição, não só no sentido do cerceamento da liberdade, mas como o próprio rompimento de um conjunto de sociabilidade básica, né, de garantia de direitos, de existência, etc. Então, foi numa dessas visitas
que é esse lugar, né? É essa discussão que era invisível, mas muito visível, principalmente, e eu estou falando que isso eclode quando eu vou visitar a penitenciária feminina de Santana e eu vejo um conjunto de mulheres enfim, que visivelmente no sentido, né, de uma expressão de gênero que elas não performam o padrão da cisnormatividade. Então, eu, obviamente, compreendi que ali não tinha espaço nem para discussão, nem para o próprio exercício de sua existência, né, no sentido de identidade, de sexualidade, etc. Foi então que aí a gente começou a investigar esse processo e ver, né, listar junto aí, obviamente, com todos esses parceiras maravilhosas, OAB, ANTRA, deixa eu falar todo mundo para não esquecer, Amparar, Conectas, Frente pelo Desencarceramento, a ONG Somos, enfim, pessoas individualmente, né, o Lucas Bugarelli, Simone Brandão, Guilherme Pereira, enfim, a Bruna Benevides, que está aqui, né? Enfim, em conjunto, fomos identificando esse conjunto de coisas, né, que seriam necessárias ser apontadas no PL. E isso não para aí, né? Isso não para aí. Obviamente, esse projeto está em tramitação e a LGBTfobia, né, no sentido do esquecimento dessa discussão dentro do cárcere e a LGBTfobia institucionalizada que acontece, e aí eu estou falando da LESP especificamente, já tratou de fazer interferências que enviesam o projeto. Um deputado, que eu prefiro não citar o nome, fez uma emenda obrigando que as pessoas trans sejam destinadas conforme o seu sexo biológico, né, segundo a emenda. Não sabendo ele, inclusive, que muitas mulheres trans optam pelas cadeias masculinas e muitos homens trans optam pelas cadeias femininas, mas isso não pode ser uma determinação. Tem uma relação subjetiva com a questão da segurança física, com a questão, enfim, de outras ordens que cada pessoa deve fazer sua escolha, enfim. Obviamente, né, já estamos em discussão em relação a essa emenda para que ela não seja acatada. De qualquer forma, a LGBTfobia latente, né, o apagamento o apagamento da discussão e a prática de enviesar o projeto, mesmo ele sendo extremamente positivo e não ferindo absolutamente nenhum princípio ou nenhuma algo que se suspeite algum atravessamento em relação à normatividade. Porque esse PL não está falando de nada, só de garantir, por exemplo, de nada não é isso que eu quero dizer, é tudo para a gente, mas eu quero dizer nada que interfira ou que, de alguma forma, suscite uma provocação à ordem estabelecida dentro de uma lógica cisnormativa. A gente só está falando de o respeito ao nome social, de mutirão de retificação de nomes, porque muitas mulheres trans e homens trans adentram o sistema prisional sem conseguir acessar esse processo e de retificação. Isso é extremamente importante, uma vez que ali pode ser um lugar possível para que isso aconteça, inclusive para o respeito do nome social. Mas, enfim, essa é uma questão que já está dada. Então, esse embate entre segurar esse PL da forma íntegra como ele está, mesmo ele não ferindo de forma explícita com aquilo que a cisnormatividade entende como um atravessamento a ela, mesmo assim é uma luta, né? Será uma luta, porque pensar no sistema prisional dentro de uma sociedade punitivista é quase como se estivéssemos dando guarita a pessoas que não merecem o olhar sensível ou que não merecem ter garantida os seus direitos básicos. Então, é uma dupla superação, né? A superação da discussão da LGBTfobia e tem a discussão do cárcere. Então, enfim, mas obviamente estamos absolutamente dispostas e combativas com essa luta, porque isso faz parte de um fundamento, entendendo que o projeto, né, de encarceramento em massa, esse projeto
de punição, né, de alguns corpos, de criminalização de alguns corpos, e a gente sabe muito bem que uma parcela gigante desses corpos que estão, LGBTs que estão dentro do sistema prisional, inclusive nem receberam julgamento ainda, enfim, entre problemas e falhas que a gente já encontra dentro do sistema. Para concluir, eu quero falar também de um projeto muito importante que acontece dentro dos centros de detenção provisórias, né, do Transaral. O Transaral leva para dentro das penitenciárias um momento de troca de poesias, de escrita, enfim, de acolhimento, de afeto, de uma população que a gente sabe muito bem, se as mulheres cisgênero não recebem visita, imaginem a população LGBTQIA+, dentro da situação de cárcere. Então, o Transaral faz esse trabalho preciosíssimo, que é uma visita, né? Uma visita pedagógica, poética, etc. Quero fazer voz a esse movimento importante, para que ele também se expanda. Bom, gente, acho que é isso. Estamos aí acompanhando a tramitação do projeto. Obviamente, não será uma discussão simples, né, de acontecer, embora, como eu falei, não traga nenhuma ferida aos padrões, né, da radicalidade cis branco normativa, mas tratar de dois assuntos, dois temas, dois tabus, né, cárcere e população LGBTQIA+. Sigamos, estamos juntos, obrigada novamente pela colaboração e vamos acompanhar e fazer esse projeto chegar a plenário juntos e que ele seja aprovado e com a mesma força que a gente derrubou o 504, o projeto 91 de 2021 seja sancionado, que ele chegue até as mãos do governador e, consequentemente, ele seja sancionado. Um cheiro, Verônica! Saudade de você! Nunca mais a gente se viu. Tchau, gente, é isso. Obrigada, deputada. Eu quero até agradecer pelo seu trabalho, que é desempenhado com tanta força, com tanta resistência, principalmente esse último PL, de realmente uma oposição aos ataques que a população LGBTI sofre. Então, eu só posso te agradecer pela sua presença, pela sua representatividade, por tudo aquilo que você compõe ali dentro da Assembleia Legislativa. Eu te agradeço muito. Isso é motivo de muito orgulho para nós. Fernanda, desculpa, só uma parte, que eu esqueci de uma parte importante, que, muito rápida, o quão é difícil propor, né, fazer propostas propositivas dentro de um espaço legislativo. Muito triste isso, porque a gente vê que, à medida que projetos que são tentatórios, né, como o 504, entre outros, trans dos esportes, como eles conseguem uma tramitação célere na casa, ao mesmo tempo a gente não vê que projetos afirmativos, propositivos, como Transcidadania, esse próprio LGBT, que ia mais no cárcere, eles emperram. Então, realmente, a gente tem um imbróglio aí no sentido de luta política, de discussão, de debate. Eles gostam de projetos proibitivos, sabe? É proibido não sei o quê, é proibido não sei o quê, é proibido. Eles deviam lembrar que é proibido, é crime, LGBTfobia é crime, né? É verdade. Primeira coisa. Se eles lembrassem disso, não seriam tão levianas. Verdade, deputada, mas sem dúvida nenhuma a importância da sua participação ali na LESP é assim, até difícil a gente conseguir verbalizar. Então, a gente só pode te agradecer, porque sem dúvida nenhuma é uma forma que a gente tem para realmente se colocar contra esses ataques, tanto do projeto de lei o anterior, como tantos outros que a deputada mencionou aqui. Muito obrigada. Eu gostaria de passar a palavra agora para o Eduardo Valério. O doutor Eduardo, ele é promotor de Justiça de Direitos Humanos em São Paulo, ex-coordenador do Núcleo de Políticas Públicas da Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo, ex-membro da Comissão de Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público. Doutor Eduardo, obrigada. Seja bem-vindo. A palavra é sua.
Obrigado. Boa noite a todas as pessoas. Agradeço o convite, agradeço a Comissão de Diversidade Sexual da UAB, cumprimento a deputada Érica Malunguinho pela iniciativa do projeto de lei, que é absolutamente fundamental para a discussão no âmbito do Estado de São Paulo, dessas questões de política penitenciária. E eu gostaria de fazer essa minha rápida manifestação sobre duas perspectivas. A primeira delas é falando um pouco da importância em si de uma lei, né? A gente espera ardentemente que esse projeto de lei seja sancionado, aprovado e sancionado e vire uma lei. E, em segundo lugar, alguns rápidos aspectos mais técnicos, como uma contribuição que nós possamos trazer para a discussão de um projeto de lei. Primeiro, eu queria dizer o seguinte, nesse primeiro aspecto, né? A importância de nós termos leis para garantir nós vivemos um momento da história das instituições, de ataques evidentes à democracia, ao Estado de Direito, enfim. Enquanto nós acreditarmos ainda na força do direito das instituições para garantirmos o nosso convívio civilizatório, é preciso que nós investamos em leis, que nós tenhamos diplomas legais que efetivamente possam ser levados às instâncias administrativas, os judiciais, para que sejam cobrados. Quer dizer, nós estamos aqui hoje num evento feito pela Ordem dos Advogados do Brasil, com a presença de advogados, com a presença de militantes de direitos humanos ligados à questão jurídica, e estamos diante de um projeto de lei apresentado numa casa legislativa no Parlamento. A ideia, portanto, de que ainda é possível lutar no âmbito da institucionalidade e da legalidade é para nós uma verdadeira boia, uma tábua de salvação, né? Então, eu acho que nós não, de fato, podemos abrir mão disso, e é nesse sentido, mais uma vez, que eu cumprimento a iniciativa da deputada Érica, de acreditarmos que, sim, através de um projeto de lei, a gente pode fazer, pelo menos, um trampolim para a luta. Seguramente, uma lei não muda a realidade, isso nós já aprendemos, né? Mas ela oferece um trampolim a partir de onde a gente consegue estabelecer alguma forma, alguma estratégia de atuação para a defesa de direitos. É claro que a luta vai adiante, né? A luta depois será da implantação efetiva, do cumprimento disso perante o judiciário, que é sempre um desafio crescente, às vezes insuperável, mas aí já é outra luta, é outro evento, é tema já para outra conversa. Hoje nós estamos falando do projeto de lei. E eu queria também lembrar que, em matéria de direito LGBTQI+, conseguir um projeto de lei, emplacar uma lei no Brasil é um verdadeiro feito heróico. A minha querida amiga e colega de promotoria na Trota Yaride, ela sempre lembra nas suas manifestações que todas as conquistas no âmbito do direito LGBT no Brasil nos últimos anos foram decorrentes exclusivamente de decisões judiciais, sobretudo no Superior Tribunal de Justiça e, mais do que todos, no Supremo Tribunal Federal. Nós não conseguimos projetos de lei aprovados nos parlamentos brasileiros por conta das forças conservadoras, obscurantistas, notadamente as bancadas religiosas, que de amor no coração não tem nada, não é isso? Então, mais uma vez, esse desafio se coloca agora sob a liderança segura da deputada Érica, de conseguirmos que na Assembleia Legislativa de São Paulo aprovemos esse projeto de lei como proposto. O projeto de lei é excelente, na minha modesta avaliação. Ele pega o que há de mérito, de meritório, tanto na resolução, uma antiga resolução da SAP aqui em São Paulo, a número 11 de 2014, que era até, para a época, 2014, um bom documento, que nunca foi aplicado integralmente, esse era o grande desafio, mas como documento legislativo era bem razoável para a época de 2014, é sempre bom lembrar que as discussões em torno da conquista de direitos LGBT vem crescendo rapidamente, né? E traz também alguns aspectos muito bons e importantes de uma recente resolução do Conselho Nacional de Justiça, a resolução 348, que é agora de outubro, último de 2020, e que disciplina o cumprimento de penas em todo o Brasil, sistema prisional, pela população LGBTQI+. Mas propõe que isso se transforme em lei, porque, de fato, resolução de CNJ e resolução de SAP, a força cogente disso é muito baixa e estão aí passíveis de serem revogados a qualquer momento, simplesmente pelos caprichos dos administradores de momento. Então, eu acho que é realmente importante que nós investamos na lei, como já disse.
E queria também aqui trazer uma contribuição, e aí falo até mais diretamente a deputada Érica, que certamente vocês vão enfrentar na Assembleia todo esse nível de oposição que vocês sabem muito melhor que eu, e que já começou com esta emenda e certamente virão outras, né? Um obstáculo que talvez possa aparecer, eu deveria ter perguntado antes se o projeto de lei já passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Mas uma questão que pode eventualmente aparecer como uma forma de tentar obstar a própria tramitação do projeto desde logo no seu nascedouro, é falar-se em inconstitucionalidade porque o Estado membro, o Estado de São Paulo, não teria competência legislativa para legislar sobre esse assunto, né? E eu tive o cuidado de observar na justificativa do projeto de lei, e não há menção a este aspecto que eu gostaria de trazer. Há menções, em geral, a questão do princípio da dignidade humana, dos objetivos da República, os primeiros artigos da Constituição, que dão, sim, uma legitimidade do ponto de vista justo-filosófico e de Constituição do ponto de vista de norma programática. Mas eu acho que é importante nós lembrarmos, eu fui buscar lá no artigo 24, inciso 1º da Constituição Federal, que diz assim: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre o direito penitenciário. Ou seja, expressamente na Constituição Federal existe a possibilidade, a previsão de que o Estado legisle sobre direito penitenciário. E é disso que nós estamos falando nesse projeto de lei 91. Não há aí nenhuma menção, nenhuma incursão em assuntos que digam respeito ao direito processual penal na perspectiva da execução penal, porque este, sim, é exclusivo da União. Então, é preciso ficar atento, me parece, na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, para que não se crie aí uma miscelânea, uma confusão dolosa, deliberada, para dizer que o projeto de lei fala de execução penal e, portanto, competência exclusiva da União e o Estado não pode legislar a respeito. Não, o que se tem aqui é o chamado direito penitenciário, que é que cuida dos aspectos jurídico-administrativos do ambiente da execução penal. Isto é, normatiza o funcionamento administrativo do sistema prisional. Isto é do âmbito do Estado, isto é direito penitenciário. E a própria Constituição Estadual, no artigo 143, prevê expressamente, diz assim, estou aqui com o texto na minha segunda tela: a legislação penitenciária estadual assegurará o respeito das regras mínimas da ONU, que são as regras de Mandela. Portanto, há previsão, tanto na Constituição Federal como na Constituição Estadual, da capacidade do Estado legislar sobre direito penitenciário, e este me parece um ponto fundamental, Érica, para se sustentar na Assembleia Legislativa a constitucionalidade deste projeto de lei. Uma segunda anotação que eu tinha feito aqui, a Érica abriu o evento falando sobre ele, é exatamente a questão do local de cumprimento de pena da pessoa trans, né? E que eu percebi que houve uma clara opção na redação do projeto de lei de não se colocar claramente a opção, a escolha, a alternativa de se escolher da pessoa trans ser indagada a respeito disso. Certamente que vocês têm os motivos, a deputada Érica trouxe um pouco disso, mas eu acho que isso demanda um pouco mais de discussão. Por quê? Porque se é verdade que uma resolução do CNJ não estará acima de uma eventual lei estadual, a decisão judicial numa DPF do Supremo Tribunal Federal estará. Então, é preciso compatibilizar, nesse ponto em especial, me parece, é uma sugestão, deputada Érica, a redação do projeto de lei, a DPF 527, com base nesta decisão recente do ministro Barroso, agora de março último, em que ele coloca claramente a questão da opção feita pela pessoa trans para a escolha do local, da cela própria. Aliás, ele determina até o espaço reservado quando for presas trans mulheres, femininas, né? Então, eu acho que esse é um ponto em aberto, para ser um pouco mais aprofundado. Os princípios de hoje a carta falam expressamente nesta consulta às pessoas presas. Então, pela DPF e pelos princípios de hoje a carta, talvez precisasse fazer uma previsão nesse sentido. Ou não, como eu disse, eu estou trazendo uma discussão, como é um projeto de lei em debate, eu estou trazendo alguns aspectos para pensarmos juntos. Eu já avanço que, de minha parte, pessoalmente, eu tenho dúvidas a respeito disso. Eu não consigo me posicionar com clareza, né? Mas acho importante pensarmos nesse ponto. Em seguida, eu gostaria de fazer duas rapidíssimas sugestões, muito mais de forma, mas pensando lá adiante
na aplicabilidade já da lei, já estou pensando que já está sancionada essa lei, e aí começam aquelas evasivas para tentar não cumprir com aquelas manobras, aquelas pedaladas hermenêuticas para tentar dizer, não, mas a lei não diz exatamente isso, diz aquilo, né? Então, por exemplo, no artigo 5º, aliás, tem um problema de numeração nos artigos. O artigo 5º tem 2, 3 vezes artigo 5º, tem lá um problema para ser revisto. O artigo 5º, no inciso 7º, eu sugiro incluir, com relação ao uso de roupas íntimas, que o Estado deve fornecer também a roupa, e não apenas permitir o uso, sobretudo de roupas íntimas que garantam a identidade de gênero, como, por exemplo, o sutiã. E não consta a previsão expressa do fornecimento pelo Estado. Eu sugiro incluir fazer esse adendo. No inciso 20 do mesmo artigo 5º, eu sugiro substituir a expressão processo de catequização ou evangelização compulsória por prática de catequização ou evangelização compulsória. E esse compulsórias eu acho que tem que estar no plural, é um adjetivo que ele tem que servir para os dois. Ou seja, a catequização não pode ser simplesmente um convite e a evangelização compulsória. Ambos compulsórios são proibidos como prática. E por que é que eu estou dizendo isso? Porque lá adiante vão dizer, não, o que a gente só faz é convite, a gente simplesmente convida a pessoa a participar da pregação, e não é nada disso, como nós sabemos na prática, então me parece que precisaria deixar um pouco mais clara a redação nesse tópico do inciso 20, é uma mera sugestão. No inciso 21, eu sugiro que se coloque coibidas nos estabelecimentos prisionais a divulgação e a prática de terapias. E não é exatamente que a terapia será feita, ou tente-se fazer, essas terapias absurdas e criminosas no presídio, mas sim a divulgação e a prática dessas terapias. Então, para tornar isso um pouco mais claro, né? E já partindo para encerrar, eu gostaria de destacar a enorme importância, muito oportuna sugestão prevista, a previsão do artigo 6º, que é a da Comissão Permanente de Monitoramento, que aí está a garantia de que não será apenas mais uma bonita lei no papel. É preciso que haja um mecanismo de garantia, de monitoramento, para que ela, de fato, se torne realidade. Aí eu gostaria de fazer uma sugestão um pouco mais ousada. Eu acho que esta Comissão de Monitoramento, Comissão Permanente, ela precisa ser um pouco mais ampla e plural e precisa ter representantes do poder público, que são os executores da pena e os responsáveis pela política pública. Então, a minha sugestão é que essa comissão seja composta por representantes da SAP, da Secretaria de Segurança Pública, da Alesp, do Conselho Penitenciário e do Conselho Estadual LGBT, Poder Público e Democracia Participativa, Conselho de Políticas Públicas. E, por convite, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública Estadual, OAB e entidades e movimentos sociais comprometidos com a proteção e defesa dos direitos da população LGBTQ e mais. Então, seria um conselho, ou uma comissão, melhor dizendo, não um conselho, uma comissão de monitoramento que teria o poder público, que será o responsável pela execução da deliberação da política, membros das instituições públicas de fiscalização, como o Ministério Público, Defensoria, Conselho Estadual LGBT, e a sociedade civil, sobretudo, imagino aqui, entidades ligadas à direito LGBTQI, de próprios presos, familiares de presos, a Amparar, que está conosco, por exemplo, aí sim, numa discussão mais ampla para dar efetividade a esta comissão, que me parece fundamental. E eu concluo com um rasgado elogio ao parágrafo 4º do artigo 6º, que é a previsão de visitas de inspeção para fiscalização. Eu diria, deputada Érica, que talvez seja, em termos de política penitenciária do Estado, a nossa maior carência hoje é exatamente a previsão expressa de mecanismos de visita e monitoramento ao sistema prisional, que é o que impede que nós não consigamos saber exatamente o que acontece lá dentro. Queria lembrar quem nos assiste que houve um projeto de lei criando o mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa na legislatura anterior e enviado ao Poder Executivo e foi integralmente vetado pelo governador Dória nos primeiros dias do seu mandato como governador do Estado. E retornou à Assembleia Legislativa e até hoje esse veto não foi apreciado. Seria uma medida que replicaria o mecanismo nacional que já existe há alguns anos
e que é um instrumento de enorme importância no monitoramento da política prisional, e que atenderia também ao direito internacional dos direitos humanos, a tratados internacionais que tratam do assunto. É inacreditável que o Estado de São Paulo, que tem quase 40% da população prisional brasileira, não tenha um mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura. Um mecanismo profissionalizado, com mandatos, atuando a contento nos termos da legislação federal, até dispensaria este comitê previsto, essa comissão prevista no caput do artigo 6º, porque ele próprio daria conta, possivelmente, disso, se ele tivesse a dimensão necessária de acordo com a população prisional de São Paulo. Mas, como não temos o mecanismo, e parece que não temos perspectiva de tê-lo, a previsão do artigo 6º dessa comissão é realmente importante, e eu destaco muito essa obrigatoriedade, essa possibilidade, esse direito da sociedade. Trata-se disso, a ideia do mecanismo, o direito da sociedade de visitar efetivamente os presídios e fiscalizar e saber o que acontece lá dentro. Os presídios não podem ser um quisto, um gueto da sociedade em que ninguém queira saber o que acontece lá dentro, mas, no fundo, todo mundo sabe que lá não tem nada de bom e não tem nada de bonito para se ver. É, de fato, o refúgio de quem não se quer mais na sociedade burguesa e dita civilizada, que de civilizada nada tem. Meus caros, eu agradeço muito pela atenção, agradeço mais uma vez o convite e termino mais uma vez cumprimentando a deputada Érica pela iniciativa. Boa noite a todas as pessoas. Doutor, muitíssimo obrigada por sua participação, por todo o seu trabalho em defesa dos direitos humanos. Muito obrigada por toda a sua contribuição. Importantíssimo os pontos de destaque, sem dúvida, né? A gente precisa realmente ficar atento, porque o trabalho de deputadas como a Érica, que buscam realmente criar proposições em tempos de produção de políticas antigênero e antissexualidade que visam a exclusão, realmente não é fácil. E um país onde existe a dificuldade de garantir a execução de leis para determinados grupos, proposições como esse PL, o PL 91, são importantíssimos, né, para que as instituições, como o próprio Ministério Público, façam o que é preciso para a garantia desses direitos. Então, muitíssimo obrigada. Deputada, a senhora quer fazer algum comentário, tecer algum comentário? Posso passar? Sim, rapidamente, porque a mesa está cheia. Agradecer ao doutor Eduardo pelas contribuições, obviamente, né, são muito bem-vindas. Gostei muito da lucidez, dos apontamentos, né, enfim, você fez uma decupação muito importante do projeto. Vou falar especificamente sobre a Comissão de Constituição e Justiça e, de certa forma, como funciona o Parlamento paulista, quiçá brasileiro. A técnica legislativa, né, e o rigor legislativo, no sentido jurídico, ele perde na balança para a dimensão política. Tanto que projetos que são absolutamente inconstitucionais conseguem atravessar a Comissão de Constituição e Justiça. Então, assim, nunca, desde a decisão de quem está na comissão, né, é uma decisão política, a decisão do que passa ou que não passa pelaquela comissão. A chegada ao que consegue passar para as outras comissões. Então, o argumento da inconstitucionalidade e da própria constitucionalidade extremamente importante, e, sem dúvida, eu vou aderir a isso, e, enfim, a gente já está discutindo isso com bastante afinco, preparadas para o momento, mas a gente sabe que a questão, a decisão é política, no sentido de um convencimento que em nada diz respeito a questões de ordem jurídica, ou de justiça, ou de constitucionalidade. Assim, pois não? Isso, me permite. Exatamente, eu tenho essa convicção disso, mas aí é que está o risco. Aí... Opa, vazou o som aí. O risco é exatamente o de se utilizar a inconstitucionalidade quando for conveniente. É de usar o argumento jurídico como uma forma de camuflar o preconceito, o desejo político de rejeitar. Então, é a inconstitucionalidade de ocasião. Quando for ocasião, então, certamente que haverá uma assessoria jurídica suficiente para dizer, invoque aí a inconstitucionalidade X, que como é Constituição de Constitucionalidade, ninguém vai dizer que você não pode fazê-lo, mas, no fundo, ele está camuflando uma negativa política. Foi exatamente nesse sentido que eu trouxe a sugestão. Muito boa a sua contribuição, o seu comentário. Obrigado.
Mais uma, para você ter uma ideia, já um dos relatores do projeto Transcidadania, o relator, ele declarou inconstitucional porque estava dando privilégios para a população travesti. Então, assim, é um lugar muito difícil, mas é isso, a gente precisa estar munidas exatamente da constitucionalidade para não sermos pegas por esse suposto discurso de inconstitucionalidade. Mas, ainda assim, a decisão para os votos, para que a gente tenha uma posição favorável ou contrária, de acordo com o que nós estamos tecendo, debatendo ali, é um acordo político. Dúvida alguma. Bom, então eu passo a fala agora para Verônica Bolina, que é integrante da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo. Verônica, fala sua. Verônica, a gente não te ouve ainda. Oi, agora todo mundo está me ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Primeiro, eu queria desejar boa noite para vocês, agradecer o convite. Muito importante para mim estar aqui com vocês, conversando, falando desse projeto de lei, que é muito importante. Eu, como já tive experiência, já passei pelo cárcere, eu sei o tanto que é importante nós, população travestis, que já fomos encarcerada ou estamos em cárcere, o tanto que é importante sermos vistas lá dentro, sermos acolhidas como mulheres trans, como pessoas trans, como mulheres trans que nós somos, porque nós somos uma classe, já que fora, no mundo real, nós somos tão massacradas, escorraçadas. Imagina no sistema carcerário prisional do Brasil a situação que eu, como já vivi isso, eu posso dizer como experiência própria, é totalmente humilhante, é totalmente constrangedor a forma que somos tratadas. Assim, somos tratadas como se fôssemos nada mesmo. Por nós sermos trans, é pior o tratamento com a gente lá. Mas, assim, eu falo de experiência num certo lugar onde eu já estive e eu vi a mudança de tratamento num outro processo de lugar onde eu também passei. E, como todo mundo sabe, eu tive um problema psiquiátrico, eu fiquei num hospital, numa penitenciária de custódia de tratamento psiquiátrico, e tratamento lá comigo, que era a única mulher trans que tinha lá, era totalmente diferente. Era um tratamento digno, era um tratamento onde eles me respeitavam como uma mulher trans, mas o tratamento prisional, no sistema prisional, é totalmente diferente, é totalmente humilhante, totalmente massacrante. Nós não temos dignidade, nós não somos chamadas pelo nome, nós não somos escorraçadas, humilhadas. Então, esse projeto de lei é um projeto que vem acrescentar muito para que nós tenhamos dignidade, independentemente do que fizemos. Nós sabemos o tanto que é cruel ser trans no nosso país. Nós sabemos que não temos oportunidade. Muitas das meninas têm que se prostituir e acabam se envolvendo com drogas, acabam se envolvendo na criminalidade, e infelizmente acabam sendo presas, que se envolvem com coisas erradas, com coisas ilícitas, e acabam mesmo tendo que ir para esse caminho, e acaba entrando nessa vivência por uma falta de oportunidade que aqui no nosso país nós não temos, entendeu? Hoje em dia, as portas para a gente está, entre aspas, melhorando, tá? A gente está conseguindo abrir fronteiras. Hoje já temos a nossa dignidade de mudarmos o nosso nome, estamos conseguindo entrar no mercado de trabalho, mas ainda é muito escasso, ainda é muito cruel, a realidade é muito
muito, 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 muito dura. Então, eu acho que as meninas lá dentro, elas têm que ter a oportunidade de se enxergarem e terem uma visão de mundo diferente. Eu acho que dar oportunidade e mostrar que até dentro de um lugar horrível que é o cárcere, ela vê que ela pode ter dignidade, que ela pode sim ter os seus direitos garantidos, é muito gratificante. Então, eu como pessoa trans, eu como ex-educanda, ex-presidiária, como já passei tudo, como já vivi tudo isso, eu acho muito satisfatório, eu acho muito incrível. A Érica está de parabéns nesse projeto que ela está fazendo. Eu acho que, olha, às vezes não tenho nem o que falar, assim, da importância que é, a importância, sabe? Eu fico sem palavras, não tenho mesmo o que falar. Eu acho incrível, eu acho incrível. E é isso, gente. Eu não tenho mais nem o que dizer. Eu acho o projeto maravilhoso. Espero que esse projeto seja aceito, né, pela Câmara dos Deputados, tudo seja, sabe, e que nós possamos ter dignidade, independentemente de qualquer que fizemos. Nós sabemos, como já repeti aqui, repito, a vida de uma transexual não é fácil. Para a gente chegar na marginalidade é muito difícil. Eu não falo no meu caso, porque no meu caso eu tive um surto psicótico, tudo, a louca surtou, tive um surto doido, mas assim, eu presenciei qual o motivo que as meninas entram nas drogas, que as meninas entram no tráfico, que as meninas roubam, e é uma coisa muito triste. Você vê a solidão, você vê o abandono, aí você já está naquele processo de tristeza, de abandono, de solidão, aí você vai estar presa, encarcerada, e é mais humilhante ainda, e aí você perde totalmente a dignidade, e não tem esperança de nada, sai, volta, comete a mesma coisa, volta para a prisão de novo. É aquele processo de entra e sai, entra e sai, entra e sai. E quem vai fazer pela gente? Quem vai fazer por nós? Sabe? Eu acho assim, falar é muito fácil. Agora, ter atitudes que a Érica está tendo, poucas. Ver além, porque fazer para todo mundo que é normalzinho, que tem uma fichinha limpa, é fácil. Agora, olhar para aquelas meninas que estão lá dentro e trazer dignidade para elas, e trazer esperança para elas, e mostrar o outro lado para elas, mostrar as leis para elas, mostrar que elas são seres humanos também, que elas podem mudar de vida, é uma coisa, assim, digna de muito aplauso, digna de muito caráter, digna de muita honestidade. Então, eu acho muito incrível e bacana esse projeto, e eu só queria agradecer a Érica, a todos que estão envolvidos nesse projeto. Eu tenho certeza que vai ser muito satisfatório, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir, com isso, resgatar muitas e muitas meninas que estão passando pelo cárcere nesse momento, que estão lá, que podem ver a saída, que podem encontrar a oportunidade e podem mudar essa história. Muito obrigada. Verônica, a gente que agradece a sua fala tão importante, tão sensibilizadora, e, de fato, me deixa até sem palavras, porque realmente o trabalho da deputada Érica é importantíssimo para trazer visibilidade, para trazer dignidade. São pessoas que sofrem dentro desse sistema de opressão, e uma coisa leva a outra. Então, assim, realmente é muito difícil, Verônica. Então, eu só posso te agradecer também por trazer essa realidade de uma maneira tão sensível. Deputada, você gostaria de falar alguma coisa? Não, só agradecer, Verônica, querida, que bom, fico muito feliz de saber que você está bem, que você, enfim, e uma reflexão tão poderosa como essa em relação ao cárcere, saber, é isso, a gente tem que ter cada vez mais consciência de que aquele lugar não serve, e que, assim, é como revitimizar a gente, né? A gente já é vitimizada pelo processo histórico, estrutural, de que marginaliza a gente, expulsa de
casa, tem que fazer prostituição compulsória, obrigatória, e ali, uma vez que não há regulamentação da profissão da prostituição, então fica a sorte de tudo aquilo que acontece dentro dessa atmosfera. Exatamente. Então, toda a questão do tráfico e etc, etc e tal. Então, é muito importante. E uma das pautas, né, que fala também no PL é a questão das egréssias, dos egressos, que pensar na formação profissional e na inclusão no mercado de trabalho. Sim. Bom, muito importante a sua fala. Parabéns, meu amor, parabéns. Para Estamos no caminho nós. certo com você. Estamos no caminho certo. Eu acho que é tão lindo você enxergar a dignidade além disso, porque ninguém sabe por que uma trans entra no mundo da marginalidade, ninguém sabe o que se passa, ninguém sabe por que tá ali, sabe? É tão cruel a rua, é tão cruel a pista, sabe? Eu vejo as meninas que têm que beber a noite inteira para poder trazer o pão para casa, poder pagar seu aluguel. E às vezes ela entra na marginalidade porque ela não tem outra opção, entendeu? É muito complicado. Já é difícil ser uma mulher trans no Brasil. É muito complicado, é muito difícil. Então eu não julgo as meninas, porque às vezes não tem outro motivo, não sabe? E aí acaba caindo na prisão, e aí já dificulta mais ainda para ter uma dignidade, para ter um trabalho, para ter aí, sabe? E aí chega lá dentro, você é humilhada mais ainda, e aí o subconsciente fica pior ainda. Então, só de trazer aquela oportunidade de mostrar para aquelas meninas, não, vocês são vistas como mulheres trans, aqui tá para vocês a lei, aqui tá a dignidade, é uma forma de abrir a consciência para falar, não, eu sou um ser humano, eu tenho oportunidades ainda na vida. Então, é uma forma de resgatar e trazer dignidade e uma esperança de um futuro melhor do que aquilo que ela viveu, está vivendo. Então, eu acho muito incrível. Parabéns, meninas, parabéns a todo mundo. Verdade, Verônica. Eu queria agradecer mais uma vez e passar a palavra para a nossa próxima convidada, Miriam Duarte, fundadora da Associação de Amigos e Familiares de Pessoas Presas, a Ambarar, pedagoga e mestranda em Gestão de Políticas Públicas. Miriam, prazer ter você aqui, seja bem-vinda, a fala é tua. Muito obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer, né, pelo convite de estar participando, né, da discussão dessa lei. Estou muito emocionada mesmo com a Verônica, com vontade de pegar ela no colo e dar aquele abraço. Mas a gente vai ter essa oportunidade, Verônica. Linda. E agradecer muito a Érica pelo ato de coragem dela e por esse desafio que a gente sabe que não vai ser fácil, mas pode contar com a Ampará, porque as mães da Ampará é tudo brava e porreta. Ela sabe muito bem disso. Isso que a Érica está fazendo é um ato humano, de respeito à vida, isso é um ato de coragem, de amor, e mostrar que essas vidas importam, né? E como o doutor Valério colocou, né, o quanto que ela vai enfrentar na Alesp. Mas para a gente vencer algo, não é nada fácil, né? Porque se fosse fácil, a gente não estaria aqui. Então, a gente está aqui para discutir e para que isso seja realizado mesmo, porque precisamos disso. Porque sabemos muito bem, Verônica e Érica, que as torturas no cárcere é em cima do silicone, é em cima dos cabelos, né? E é em cima do nome social, para matar a identidade de cada um lá dentro. Eu não chamo o sistema prisional de sistema prisional. Eu chamo o sistema prisional de campo de concentração, de cemitério dos vivos mortos. É isso que é o sistema prisional, porque ele arrebenta a vida. Quantas pessoas estão saindo doentes de lá de dentro? Magras, que dá até medo de olhar. E a gente fala de justiça, mas se passa por um judiciário que condena. E essas pessoas estão lá, sendo maltratadas, e todo mundo sabe disso. Então, quem tem que estar preso? Quem é os mais criminosos de tudo? Para jogar esses corpos lá dentro, porque a gente sabe que o encarceramento em massa, vamos qualificar o nome do encarceramento em massa,
É um encarceramento seletivo e racista, aonde pega os corpos nas periferias. Muitos corpos inocentes, muitos corpos sem oportunidade, que foram violados a vida inteira, até antes de nascer, e depois viram réus num banco de judiciário. Isso nos mata, que somos mãe da periferia, que tivemos nossos filhos presos. Eu tive filhos assassinados aos 17 anos, que passaram pela antiga FEBEM. Meu único filho vivo saiu da cadeia tem 1 ano e pouco. Com 4 meses da saída, ele sofreu 2 AVC, sistema emocional abalado do sistema prisional. Hoje eu tenho um filho que, para andar, anda com dificuldade, esquece tudo. Hoje ele é analfabeto. Meu filho não sabe escrever e nem ler. Então, Érica, vá para cima mesmo e nós estamos junto com você, que nós somos mãe. Nosso filho nasceu de mãe, não nasceu na rua, não. Nasceu dentro de um útero. Nós demos leite para o nosso filho, nós demos brinquedo para brincar, nós não demos droga, nós não demos armas, nós não ensinamos o caminho do crime. A gente ensinou o caminho de ir à escola, só que as escolas na periferia, só pela misericórdia de Jesus. Tudo na periferia é muito ruim, é política pública de miseráveis, para os miseráveis, porque pobre tem que se abastecer de qualquer coisa, tem que se adaptar ao que é ruim e viver no que é ruim. Tá? A Verônica falou e falou bem falado mesmo, minha filha, porque você passou por lá. Você é a prova viva disso tudo. E tem o direito de falar, e todo mundo escutar, e aplaudir por você ter coragem de falar o que você passou lá. Viu, minha linda? Você está abraçada pela Ampará. Nós te amamos. Nós que somos mãe, amamos a todos, porque nós somos seres humanos. Para nós não tem seletividade. Nós temos amor no coração, por isso que ela existe, a Ampará, para acolher, para amar, para respeitar, para dar o direito de falar. E parabéns, Érica. Só não vou te dar um abraço porque eu não estou aí, tem pandemia. Porque se não fosse a pandemia, eu ia aí te dar um abração, menina. Você merece, que você é muito corajosa. Já te falei isso uma vez. Você nasceu com brilho e com uma missão. E você vai arrebentar na sua missão, minha querida. É isso que eu tenho para falar aqui hoje. Um beijo para todos. Miriam, muito obrigada mais uma vez. Suas participações, suas contribuições de mãe tão realistas e tão cheias de afeto são muito importantes. E eu sempre fico muitíssimo emocionada com a sua presença aqui nos nossos eventos. Obrigada por sua força, obrigada pelo seu amor e todo o acolhimento e trabalho que vocês fazem aí na Ampará. Obrigada. Então, eu passo a palavra para a querida Bruna Benevides, que é militar da Marinha, educadora social, feminista, coordena o projeto Transformação na Fiocruz, Rio de Janeiro, é secretária de Articulação Política da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, e da Associação Brasileira de LGBTI, a BGLT. Bruna, querida, fala sua. Oi, gente, boa noite, Érica, querida, mais uma vez, estamos juntas, Luanda e demais, dizer assim, do prazer que é, desde o início que eu vi a divulgação, que eu vi o nome da Verônica Molina, a gente se conheceu com umas amigas em comum lá na Bela Vista, há uns anos atrás, e eu falei, que bicha babadeira é essa, belíssima, eu quero ser como ela. E aí depois aconteceu o que aconteceu, e a gente ficou muito preocupada, obviamente, em vê-la, né, viva, vê-la bem e vê-la que realmente demonstra o quanto que a nossa luta vale a pena e o quanto que a gente está aí para resistir realmente e mostrar do quanto que a gente não está aqui para brincadeira. Eu separei, não sei se eu vou conseguir, eu queria mostrar a minha tela, e aí eu não estou achando aqui o comando, não sei se eu preciso ser administradora, mas enfim, é porque a gente fez ano passado uma campanha pelo dia 26 de junho, que é o Dia Internacional contra a Tortura, e a gente pegou uma imagem da Verônica Molina como uma homenagem, né, dizendo de que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Eu acho que é disso que a gente está falando, né? E discutir o PL 91 é especialmente entender essa conjuntura dos navios negreiros de cimento que estão postos no Brasil, que são as
as unidades penitenciárias. É assustador pensar do quanto que um projeto de lei nasce de pesquisas, de discussões de especialistas, da construção de experts sobre o assunto, e vem pessoas extremamente desqualificadas, sem nenhum conhecimento técnico, sem compromisso com as vidas das pessoas que nós estamos pautando, ou mesmo a própria Casa Legislativa vai querer debater o mérito do projeto. Eu acho que existe um absurdo que acontece nas assembleias e nas câmaras, que muitas vezes os PLs, os projetos, as ações são propostas, e ao invés de discutirem o orçamento para a implementação daquilo, ou a viabilidade pela urgência do que aquilo está sendo apresentado, está, de todas as formas, querendo impedir aquele direito. Quando eu vejo na justificativa deturpada da proposta que foi colocada, que diz que a Érica Malunguinho peca pela quebra do princípio de isonomia e conclui ainda, né, de que quer criar algum tipo de privilégio. Primeiro que a gente está falando de população carcerária, então é uma população que, sim, se tem uma coisa que não existe naquele espaço, é qualquer tipo de privilégio. Então, mesmo que a gente está falando de coisas básicas, a gente está falando de roupa íntima, a gente está falando de nome, de respeito à identidade, e a pessoa está dizendo que a gente está querendo privilégio. Então, o que permite essas aberrações públicas é a LGBTfobia, é o racismo que está institucionalizado nas câmaras, nas assembleias e nos relacionamentos, inclusive, políticos. Porque, caso contrário, um país extremamente avançado em conquistas de direitos, jamais seria possível alguém falar abertamente numa tribuna os absurdos e os despautérios que nós somos obrigados a ouvir. Então, eu acho que discutir especialmente este tema, onde o próprio governo federal já se debruçou e colocou uma pesquisa enorme a respeito da situação, é principalmente dar uma resposta, que é o dever do Estado. Então, quando o governo federal fez aquela pesquisa, que a gente tem diversas críticas, é óbvio, e que, inclusive, não enfrenta os problemas, e a Érica chama um grupo de pessoas para construir uma outra pesquisa, para ter uma contraprova, para ter a materialidade do que a gente está falando, a gente tem que se deparar com uma disputa aí de outras narrativas que, na verdade, estão postas para frear qualquer tipo de avanço que envolva a população LGBTI. Não tem outra explicação. Então, a gente pode construir o projeto melhor embasado, com todos os arcabouços jurídicos enfrentados de forma com que não fira a sua inconstitucionalidade, mas a gente não vai conseguir enfrentar a LGBTfobia enquanto essas pessoas continuarem sendo eleitas, inclusive, para manter este status, que era a época da ditadura militar, que era essa defesa da cisgeneridade compulsória, que era a defesa de uma única forma de ser e existir. Então, o que nós estamos falando a todo instante, e eu falo muito isso com a Maria Clara, é que nós estamos diante de um processo de institucionalização da LGBTfobia, de colocar a LGBTfobia como o racismo foi até bem pouco tempo atrás, como uma política de Estado, exatamente porque eles não aceitam o fato de nós termos aprendido a ler, a escrever, e que estamos hoje incidindo e disputando esse lugar da política. Porque como assim? Como assim uma travesti preta e nordestina está aqui sentada do meu lado? Essa cadeira aqui não é feita para ela. Né? Como que tem uma outra travesti que está, sei lá, se organizando coletivamente e, sei lá, em algum momento vão querer colocar, como fizeram como as pessoas revolucionárias na ditadura, dizer que nós somos terroristas, né? Se a gente continuar pelo caminho que a gente está indo. Então, eu fico extremamente preocupada porque, assim, nós estamos em um processo constante de retrocessos. Nós estamos diante de uma disputa contra as políticas que têm elegido os nossos corpos para serem dizimados e retirados de qualquer possibilidade de participação na sociedade, e essa sociedade que eles estão tentando construir é uma sociedade que só existe no sonho mirabolante de alguém que é muito desconectado do que a gente vê no dia a dia. Então, eu fico preocupada porque, enquanto a gente está lutando, doando as nossas vidas, porque não é uma pesquisa, não é um projeto de lei, é um projeto de vida, é um compromisso que foi firmado pelas pessoas que estão, neste momento, totalmente invisibilizadas, totalmente tendo seus direitos violados
com o aval do Estado e por ação direta ou indireta, ou por omissão do próprio Estado. Então, assim, eu fico indignada porque a gente tem uma qualificação muito potente, a gente debruça sobre os temas, a gente falou sobre isso na sala do Clubhouse, né, Érica? De quanto que a gente é boa no que a gente faz. Todas as pessoas que estão aqui são extremamente preparadas e capazes, mesmo quem não estudou. Mesmo, a gente também não pode tentar hierarquizar e dizer que porque fulano é doutor e porque fulano não é. Não, porque nós temos as nossas contribuições e somos muito capazes, e aí a gente ainda tem que se debruçar sobre gente, sei lá, que está preocupada em dizer que eu não sou uma mulher, sabe? Então, muitas vezes, a gente tem todo esse desvio do nosso percurso para que a gente não alcance os nossos ideais. Eu acho que o que nós estamos vivendo hoje, ele é fruto, as conquistas que nós temos visto são frutos de um projeto que foi pensado lá atrás, mas foi gestado de uma forma que dava, né, da forma que a gente tinha. E agora, com a profissionalização, com a entrada para a institucionalidade, com a qualificação, a possibilidade de estudar, vendo pessoas trans doutoras construindo outros saberes também, ou não doutoras também construindo saberes, essas pessoas estão assim propondo uma ruptura com esse Estado que não está disposto a dialogar e abrir mão do status quo, que é esse status das capitanias hereditárias, quando a gente for buscar a raiz do que a gente está visto na política institucional. Então, eu penso muito que, às vezes, a gente tem realmente que radicalizar em algumas das nossas decisões em não negociar, porque, às vezes, essas negociações, por mais urgência que a gente sabe, eu estou falando de negociação a nível de Câmara, porque a gente sabe como que é os bastidores, a gente sabe como é que funciona aquele momento em que não está sendo transmitido da tribuna, porque eu já estive durante as discussões do Plano Nacional de Educação e Municipal em Niterói, e a pessoa dizendo na minha cara, eu concordo plenamente com tudo que você está falando, eu tenho plena consciência de que você está coberta de razão, mas eu não posso ir contra a minha base eleitoral. No final das contas, e no início das contas, é sobre capital eleitoreiro que a gente está falando. E principalmente, né, dessas negociações que vão financiar projetos outros que estão alinhados com essa hegemonia fascista, nefasta, que não nos cabe, que não nos contempla e com a qual nós estamos propondo uma ruptura sistemática. E é por isso que nós incomodamos tanto. É por isso que a Érica, é por isso que as assessoras da Érica, que são mulheres trans, que são mulheres negras, enfim, todas as pessoas que não que borram, né? Aquela imagem do quadro lá, do descobrimento, aliás, da invasão, né? Que eles pintam como descobrimento, que a gente vê o jesuíta e tal. A gente que borra e se levanta contra aquela imagem é exatamente a ameaça que eles veem, e eles têm que temer mesmo, porque a gente não vai mais aceitar estar num lugar de subalterno, não vamos mais aceitar estar em lugares únicos que eles destinarem para nós. Agora a gente tem gana, ânsia, porque nós aprendemos, nós já tivemos um governo progressista no poder, nós, de certa forma, estivemos ali, em alguma medida, representados e contribuindo, e a gente gostou do poder e da possibilidade de transformar, e a gente aprendeu que é possível. E eu acho que é isso que fica como norte, especialmente no dia de hoje. Hoje é um dia não só de celebração, mas é um dia de muita luta e resistência. E discutir esse projeto de lei é, acima de qualquer coisa, discutir o enfrentamento da LGBTfobia. E aí é preocupante a gente ter que falar isso, mas por pessoas que sequer têm noção da complexidade daquilo que a gente está propondo. Então, eu acredito muito nesse projeto, eu acredito muito na pesquisa que nós fizemos, que é um marco, né? Não existe cadeia humanizada, inclusive o nome diz tudo sobre o que a gente está querendo falar e o que a gente está discutindo, e esse projeto de lei ele deve ser, a meu ver, defendido da sua forma com a qual ele foi apresentado, da forma com que ele não seja descaracterizado e de que ele garanta todos os pontos que foram apresentados ali, e eu repito, porque foram fruto de demandas da sociedade civil, foram construídos em parceria com especialistas no assunto, com pesquisas e dados que justificam a sua apresentação. E não iremos recuar de nenhuma forma. Érica, a minha solidariedade a você, eu te perguntei da outra vez, ano que vem tem eleição, eu gostaria muito de ter uma travesti
1, 2, 3, 10, 15, mais pessoas LGBTI na Câmara Federal, mas eu entendo o processo que é, e independente de qual for a sua decisão, independente de qual for o seu projeto, né, que também será o nosso, a gente vai estar aqui para te apoiar. Agradecer demais a Fernanda, a Luanda, a Miriam, ao Tiago, querido, ao Rian e ao Eduardo, que falou aí brilhantemente, leu ponto a ponto do projeto. E eu acho que muito mais do que entrar na questão específica, né, já que foi feito, é fazer essa fala aí, porque acho que os nossos dias são muito, muito pesados. Eu estou cansada, eu estou exausta. Hoje mesmo foi um dia extremamente cansativo, mas a gente está aqui, né? Já que a gente topou se colocar para essa disputa, a gente vai até o fim. Afinal de contas, o que é a gente ser cancelado para quem já nasceu cancelada nesse Brasil, né? Eles que lutem, porque a gente está aí revolucionando mesmo e o silicone tem poder. Um beijo, gente. Obrigada. Obrigada, Bruna. É um prazer ouvir você. Você é uma querida. Toda vez que eu vejo e participo de alguma mesa em que você está presente, eu gosto de lembrar do trabalho maravilhoso da ANTRA, que eu considero uma das associações mais importantes do país, que não só pela disponibilização de dados, dossiês, com papel de sensibilização também, e que também fomenta e reforma, né, reforça essa necessidade de políticas públicas afirmativas para a população trans. Então, fica aqui também o nosso agradecimento pelo seu trabalho tão importante que você desenvolve. O nosso próximo convidado é o Tiago Amparo. Deixa eu só... Peraí, gente. Ele é professor da GV, Direito São Paulo, e da FGV, Relações Internacionais, ministrando curso sobre direitos humanos, antidiscriminação e direito internacional, mestre e doutor em Direito pela Universidade Europeia de Budapeste. Tiago, seja bem-vindo. Estamos ansiosos aqui para te ouvir. Olá a todos, todas e todes. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É uma honra enorme estar do lado da Verônica, da Luanda, da Érica. Ainda mais, Érica, uma querida, saudade de a gente se abraçar aí nos sambas, mas isso é para outra história. Eu queria agradecer bastante pelo convite e eu faço ali as minhas palavras também de todos que me precederam, inclusive do Eduardo Valério, que já trouxe alguns aspectos importantes também do projeto, aspectos técnicos do projeto. Eu queria, na minha breve intervenção, apoiar completamente o projeto, tanto do ponto de vista de avanço de direitos, quanto do ponto de vista técnico, que, como já foi levantado pelo Eduardo Valério. É completamente dentro da competência da Assembleia Legislativa tratar de direito penitenciário. Na verdade, deveria se tratar mais sobre o tema, justamente pelo mar, né, pelo grande navio negreiro que são as nossas prisões, especialmente olhando ali na extensão no estado de São Paulo. É muito necessário que haja uma atuação mais forte da Assembleia Legislativa no combate de violências contra a população trans e com a população LGBT em geral nesses espaços, né, e enfrente efetivamente o encarceramento em massa na sua raiz. Então, de fato, é necessário que haja mais desse tipo de iniciativa e está dentro das competências da própria Assembleia. Outro ponto também que é importante é que não só da competência de direito penitenciário, como também a própria Constituição estabelece como uma exigência, como um dever, na verdade, dos entes legislativos, inclusive a Assembleia Legislativa, justamente de punir qualquer tipo de discriminação, ou seja, é necessário que a gente reconheça que pessoas LGBTs, a despeito da histórica invisibilidade que o direito coloca, elas existem, né? Nós existimos, nós estamos aqui e nós não vamos a lugar nenhum. Ou seja, a completa cidadania é algo que a gente tem que lutar todos os dias, e acho que todas as pessoas que estão aqui lutam todos os dias com relação a isso. Então,
não é simplesmente uma opção, um dever, na verdade, legislativo de adotar medidas que combatam a discriminação em todos os espaços. E ainda mais no espaço que é controlado pelo Estado, é o espaço onde o Estado dita as regras, então é necessário que o Estado ainda tenha mais, mais responsabilidade com relação a cumprir, a coibir qualquer tipo de discriminação, todas as formas de discriminação, como a Constituição coloca, né? Muito bem. Eu acho que também eu faço coro com o que a Bruna acabou de dizer, no sentido de a gente é muito bem preparado, né? Eu acho que nesse sentido de o projeto, deputada, ele vai muito, né, com base na ciência, com base na pesquisa, com base efetivamente não só do aspecto humano e de direitos humanos sobre esse tema, mas também ele tem fundamento em pesquisa e uma análise ampla dessa questão. E acho que ele trata de questões como, por exemplo, cerceamento da liberdade religiosa, inclusive de não ter religião ou crença. Ele fala sobre o tratamento humanizado que deve se dar para todas as pessoas LGBTs, pessoas trans nesse espaço. Ele trata da fiscalização pelos outros entes, né, legislativo, pelos órgãos da sociedade civil, sobre o que acontece dentro das penitenciárias, ou seja, ele trata de uma forma holística todas essas questões, o que é fundamental para a gente poder enfrentar essas violências. Eu acho que alguns pontos que o Valério já mencionou, que eu também tinha anotado aqui, que eu acho importante, com certeza, né? Na batalha pela constitucionalidade, você tem uma constitucionalidade formal, né, do ponto de vista da iniciativa, do ponto de vista da competência legislativa da Assembleia da LESP, em termos de direito penitenciário. Você tem o tema, ele é necessário e ele vai na direção da própria jurisprudência, do entendimento atual sobre garantia de direitos de pessoas LGBTs, então isso não deve ter nenhum questionamento, ou se tiver, é um questionamento infundado dentro do âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Eu também acho importante que foi mencionado dentro do PL uma série sejam tratados internacionais, sejam compromissos internacionais que o Brasil tem adotado, e para mostrar efetivamente que há um respaldo não só no direito nacional, mas também um respaldo internacional com relação às medidas trazidas. Eu acho que alguns pontos que são importantes a gente levar em consideração aqui, talvez para evitar um questionamento de inconstitucionalidade ou um veto nesse sentido, pensar um pouco sobre como, por exemplo, o artigo 5º, né, diz ali o Poder Executivo criará comissão permanente, talvez pensar numa forma de redação como está autorizado ou pode criar algo nesse sentido, justamente para evitar que aconteça o que aconteceu com o veto com relação ao mecanismo de combate à tortura, que foi vetado pelo atual governador Dória. Pensar também, tem uma parte que é mencionada ali, a proteção de dados, mencionar, e é mencionada a Lei Geral de Dados, colocar a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um pequeno detalhe importante ali. Eu colocaria também, quando é colocado a questão de fiscalização dessas unidades, né, e ali no parágrafo 4º do artigo 5º, quando é colocado ali fiscalizar o cumprimento de programas de que trata essa lei, eu colocaria também ali fiscalizar o cumprimento do programa que trata essa lei, inclusive com relação a tratamentos humanos degradantes ou algo parecido que vai na linha do que já existe de normativa nacional e internacional sobre mecanismo de combate à tortura, sabendo que submeter pessoas LGBT, especialmente pessoas trans, a situações degradantes recorrentemente num espaço controlado pelo Estado, constitui sim um tratamento desumano degradante que pode até vir a ser um caso de tortura, como a gente já sabe que acontece nesses estabelecimentos também. Então, alinhar também que é uma fiscalização não só desse cumprimento, mas também das normas de tratamento de presos e presas nesses diferentes espaços. Enfim, acho que também o ponto que o Dr. Valério falou com relação à DPF, né, no STF sobre a escolha, acho que também tem que ser olhado com cuidado para a questão de alinhamento. Também não tem uma posição fechada sobre isso, mas pensar nesse sentido.
E eu acho, só para encerrar, então, concordo completamente com o texto, eu acho que ele avança muito juridicamente na questão de proteção a pessoas LGBTs, especialmente pessoas trans, no espaço do cárcere. Ele é fundado efetivamente em ciência, em bases concretas. Terceiro, ele não cai em nenhum tipo de incompetência legislativa, muito pelo contrário, ele faz cumprir efetivamente o determinante constitucional, a determinação constitucional de combate à discriminação. E, por fim, eu acho que isso se insere, é importante a gente falar disso, e a deputada falou logo no começo, né, de que não existem prisões humanizadas, né? Na verdade, o que a gente quer é o fim da prisão, no sentido de como uma pena especialmente para crimes que não deveriam ali ser, as pessoas não devem ser colocadas ali, como criminalização da pobreza, criminalização da identidade de gênero, criminalização de vidas negras e vidas LGBTs. E eu acho que o trabalho da Assembleia Legislativa e o trabalho da deputada se insere num contexto mais amplo, e acho que é importante colocar isso, que é justamente enfrentar as raízes, né, as causas principais justamente desse encarceramento em massa que a gente vive hoje. De pensar, por exemplo, quais são os mecanismos de acolhimento para a população LGBT, antes e durante e pós uma situação de cárcere. O próprio PL menciona, né, um programa relacionado a pós-cárcere, justamente para que você tenha um acolhimento estrutural dessas pessoas e que não seja simplesmente corpos que o Estado decida onde colocá-los, dentro ou fora do cárcere, mas que, de fato, as pessoas possam ter ali sua igualdade de direitos garantida. E eu acho que o mandato vai nessa direção, justamente pensar amplamente, e esse PL é nesse sentido, de pensar não numa forma de humanização do cárcere, mas é pensar que tirar a invisibilidade de uma população historicamente visibilizada nesse espaço, ao mesmo tempo que é invisibilizada em termos de garantia de direitos, é constantemente alvo de violências, inclusive pelo Estado, e pensar isso dentro de uma lógica mais ampla, efetivamente uma lógica abolicionista, que diga respeito a repensar para que servem as prisões, repensar o poder do Estado de controle sobre esses corpos e pensar um outro bem viver, né? Que eu acho que é nessa direção que a gente tem que caminhar. E aí o direito, né, pessoas juristas e pessoas bitoladas como eu, o doutor Eduardo, a doutora Luanda, justamente vai viabilizar de alguma medida, e eu espero que a gente contribua nesse processo hoje, e é histórico isso, e é importante ressaltar isso, um evento no contexto da OAB São Paulo, da Comissão de Diversidade, um evento que traz pessoas de diferentes áreas, sociedade civil, juristas e outras áreas, justamente como um apoio e um referente de que esse é um PL que faz sentido tanto do ponto de vista técnico-jurídico quanto do ponto de vista social, e é mais do que necessário para ser levado adiante. Então, enfim, eu me coloco à disposição também agora e também, enfim, colunas de jornal, seja o que for, para o Twitter, seja onde for, eu vou estar ali ajudando na medida do possível, e parabéns pelo trabalho. Tiago, querido, muitíssimo obrigada por sua participação, por seu tempo, por suas contribuições, seus posicionamentos e a sua abertura são sempre importantíssimos. E a honra é minha, sem dúvida, estar ao seu lado mais uma vez. Para encerrar, eu faço minhas as suas palavras da Bruna, porque sim, nós, o pessoal do Direitos Humanos, sabemos o que estamos falando e sobre o que estamos falando. E eu sou muito grata, tenho muito orgulho de todo o trabalho feito em torno desse projeto, porque ele, sem dúvida, compila muita técnica, muito trabalho e muito pensar. Então, deputada, eu abro a palavra para você fazer as suas considerações finais, agradecendo, em nome da OAB São Paulo, por todo o seu trabalho dentro da Alesp. Boa noite novamente, foi um encontro poderosíssimo. Eu amo estar com as pessoas, poder ouvi-las, aprender, repensar coisas. Eu acho essa troca fundamental. Repito, reitero, né, o que a gente já falou aqui, a importância e o pioneirismo de trazer essa pauta, discutir LGBTs em situação de cárcere, fundamental no aspecto em que um dos grandes
uma das grandes importâncias, né, de estar nesse espaço político institucional é fazer com que as coisas se tornem públicas, entrem na esfera pública. E embora a gente tenha contratempos, né, e muita oposição à afirmação dessas pautas que são importantíssimas, a gente brinda a sociedade com uma reflexão importante. E isso, obviamente, alarga o tecido do saber, do olhar, de pensar sobre determinadas coisas. Então, assim, é lançar luz dentro do cárcere para dizer que aquele lugar não é humanizado, não existe cadeia humanizada, que aquele lugar não deveria ser necessário, né? Então, esse é um feito que nós já vencemos. Então, eu quero olhar por esse lado também, e, obviamente, isso não é concorrente à necessidade de que a gente haja no sentido político e institucional para dentro da LESP. Eu falo em termos de mobilização política, obviamente, estou fazendo minhas costuras ali dentro, né, conversas e diálogos, para que esse projeto tenha uma passagem, ele consiga ultrapassar a Comissão de Constituição e Justiça, que é o nosso filtro, né, o grande filtro da Assembleia, das casas legislativas, e que, obviamente, uma vez ele passado, ele vai enfrentar outras etapas, mas que jamais, né, serão decisivas, né? Não são decisivas. A decisão é para quando eles chegam no plenário. Enfim, tem outros artifícios aí que dá para a gente mexer ali, colocar numa lista de prioridades, como acontece constantemente, como aconteceu com o 504, que arbitrariamente chegou no plenário. Então, tudo isso são coisas que, dentro de um processo de tramitação interna, que, inclusive, né, eu nem sou favorável, mas isso é possível acontecer. Então, é isso, né, gente? Novamente, agradecer, a gente ter consciência que não existe cadeia humanizada, reiterar que, antes de tudo, a princípio de tudo, é fundamental um pacto social profundo para que a gente não precise, não tenha que recorrer constantemente, né, a proibição, que a gente tem que recorrer à penalidade, que a gente tem que recorrer a outros dispositivos de coisas que já poderiam estar muito bem dadas, pactuadas socialmente. A gente não precisava ter que dizer que LGBT não é influência. A gente não precisaria ter que dizer que, uma vez que a pessoa é julgada e condenada, né, que isso está descrito no Código Penal, a sua pena é a reclusão apenas. Então, assim, redizer isso, né, que os pactos sociais, eles são importantes. E aí a importância de trazer debates para a esfera pública, porque o pacto social, ele vai substanciar, como o doutor falou, né, a lei não muda a vida, é exatamente isso que eu estou falando, mas as relações sociais e os pactos sociais, eles são capazes de mudar a sociedade. Então, uma vez esse PL estando aí na esfera pública, ele tem a capacidade de o fazer, e óbvio que também dentro de um processo legislativo também deve o fazer. Mas é isso, que nós consigamos expandir mais nossos pactos sociais, nossos pactos de civilidade, nossos pactos civilizatórios reais do que a gente considera uma civilização, obviamente, realmente justa, equânime, enfim, onde os direitos, né, que é o mínimo, sejam respeitados, as diferenças sejam respeitadas, porque, afinal de contas, como diz a nossa grande mestra, Sueli Carneiro, é sobre humanidades isso. E a nossa humanidade é inegociável. Então, a humanidade de toda pessoa é inegociável. Muito axé para a gente, simbora, e é nóis. Muito obrigada. Obrigada, Isabela, Rian, pelo suporte. Obrigada a todos que nos acompanharam até agora. Vocês, boa noite. Um beijo. Fiquem bem. Tchau, gente. Boa noite.